Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente continuar nossos encontros semanais. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o Oriente Médio, a respeito aspectos sociais, aspectos populacionais. Então, convido vocês a pegar o material de vocês e acompanhar comigo a explicação aqui na nossa lousa, ok? Então, essa página é a página 195. Nós vamos começar a falar sobre o perfil demográfico no Oriente Médio. Só para fazer uma contextualização, é importante que vocês entendam, lembrem, certo? Sobre as características básicas da população do Oriente Médio, que é o que a gente veio falando, certo? Nas nossas últimas aulas. População, com aproximadamente 450 milhões de habitantes, população predominantemente urbana, certo? Com alguns problemas sociais que vão ser destacados, mas com algumas áreas extremamente importantes no cenário internacional, no cenário econômico, beleza? Só que aqui nós estamos falando hoje sobre o perfil dessa população, certo? Como é que está distribuída. Se vocês puderem, dar uma analisada rápida no material de vocês, vocês vão ver duas pirâmides etárias. Pode baixar só um pouquinho? Isso, mesmo aqui, ó. Preste atenção no padrão dessas duas pirâmides. Uma representa, certo? Uma pirâmide etária do Iraque, ok? E a outra representa a pirâmide etária de Israel. Reparem no formato, essa aqui triangular, certo? Bem, típica, e a outra, um outro modelo, certo? O que é que a gente vê aqui analisando essas duas pirâmides? Pode reduzir a imagem para ficar aberto, é melhor, pronto. O que é que a gente pode perceber? Que a taxa de natalidade aqui é enlarguecida. Significa que eu estou vendo um país ainda empobrecido. Qualquer país que tenha esse formato triangular na sua pirâmide etária, eu estou passando uma imagem de um país que passa por problemas financeiros, onde, certo, a taxa de natalidade é elevadíssima e a expectativa de vida é bem inferior. Já em Israel, a gente passa por um processo de transição. A gente consegue perceber o quê? Uma diminuição nas taxas de natalidade e um aumento na expectativa de vida. Beleza, professor? Então, o senhor está me dando informações a respeito de dois países, mas é para que você perceba a variedade. O perfil demográfico ele não é único, certo? Vai ser de país para país. Existem alguns países que estão acima, que estão à frente nas condições socioeconômicas e vai ser refletido aonde? Na população, Como está distribuída essa população. Existem países que estão passando por dificuldades e se reflete aonde? Também na pirâmide etária, também na população. Então, vamos lá. Os diferentes países, certo, do Oriente Médio geram pirâmides também distintas, ok? Nos grupos que apresentam a maior taxa de natalidade na base, certo, o topo estreito, e outros apresentam justamente o contrário, que passa por esse processo de transição. Nós temos duas imagens ainda na página 195 que vai evidenciar todo esse procedimento, aqui essas crianças, Na imagem a gente consegue observar o quê? Perfis diferentes. À esquerda nós temos a predominância de crianças no Iraque e à direita nós temos uma predominância de adultos em Israel. Bora falar do IDH? Que IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano e nós já conversamos sobre, Quais são os cálculos para medir o IDH? Expectativa de vida, grau de escolaridade e renda per capita, certo? Então, nos países do Oriente Médio, há também uma grande diferença em relação, certo, ao Índice de Desenvolvimento Humano. Existem alguns países que o IDH são até considerados bacanas, Muito elevado, como Israel, os Emirados Árabes, o Catar, a Arábia Saudita, entre outros. Já, certo, nós temos Turquia, Líbano, Irã, certo, que possuem o IDH elevado. E a Palestina e o Iraque têm o IDH médio. Síria, Afeganistão e Iêmen apresentam o IDH baixo. Então, tem uma variedade, certo? É importante destacar a variedade. Assim como a estrutura etária, o IDH também, certo? Vai apresentar essa variedade. Temos algumas curiosidades que devem ser lembradas,
No caso, na Arábia Saudita, onde os homens ganham 3,24 vezes mais do que as mulheres, certo? O IDH masculino é de 0,892 e o feminino 0,782, o que coloca o país como um dos maiores em termos de desigualdade de gênero. Olha aí, conversa esta muito contextualizada, bem atual, que a gente pode transformar, certo? Também em um discurso, também uma discussão aqui brasileira, beleza? A questão da desigualdade de gênero. Olha para essa imagem aí, ó. O que vocês acham? Muitas mulheres são obrigadas, certo, a utilizarem esse tipo de vestimentos que eles chamam de burca, certo? É uma imposição do regime talibã, imposição do regime talibã, certo? Então, por isso a gente vê desníveis culturais, certo? Ali que dificultam a vida das mulheres e facilitam a vida, né, dos homens na região. São todos os países assim, tio? Não, nem todos, né? Como eu venho falando desde o começo da aula, vale a gente ressaltar as diferenças existentes entre as nações. Vamos lá para a questão das religiões. Religiões e etnias, olha aí mesmo. Além de possuir localização estratégica, certo? Recursos naturais, o Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. E das três maiores religiões monoteístas do mundo, que são as duas citadas anteriormente, junto com o judaísmo, certo? Olha aí essa tabela para a gente analisar os registros, né, que fundamentam o Oriente Médio como um ponto essencial para a história dessas religiões. No judaísmo, certo? A sua origem data de 1.200 anos antes de Cristo. No cristianismo, né, originários no ano 0, marcado pelo nascimento de Cristo. E o islamismo vai surgir apenas no século 7, aproximadamente no ano de 610. Então, os valores simbólicos, né, nessa região, certo? Sobretudo para atividades turísticas, certo? Até mesmo com peregrinações, vão influenciar bastante a dinâmica da região, certo? Algumas regiões, alguns estados, algumas cidades, como por exemplo Meca, recebe aproximadamente 2 milhões de pessoas, certo? Por ano. Em Meca, é a cidade sagrada, né, para os seguidores do islamismo. Então vocês conseguem pensar, certo? Além da sujeira, além da desorganização, certo? Deixada por esses turistas, em algo a mais? Claro, né, professor? O capital, o recurso. O turismo é bom para movimentar a economia. Então nós estamos falando não somente de Meca, mas de Jerusalém, algumas outras cidades que têm um destaque muito forte religioso e exercem uma grande atração turística para a região, beleza? Vamos fazer uma atividade de casa baseado, certo? Aí, ó, desenvolver e aplicar. Eu quero que vocês realizem essa pesquisa, certo? Essa vai ser a atividade de casa de vocês, tá bom? Mas vamos lá falar de etnias agora. Pode baixar um pouquinho. Etnias. Pronto, vamos lá. Os árabes compõem a etnia predominante na maior parte dos países do Oriente Médio, ok? Os árabes estão presentes em todos os países da região, certo? No entanto, também como países que têm sua maioria étnica, né? Mas alguns outros estados nós vamos ter algumas diferenciações, né? Como é o caso de Israel, que a maioria, né, judaica e hebraica, na Turquia com a maioria turca, certo? Entre outras. As minorias étnicas são bastante importantes em alguns países, como os assírios, na Síria, certo? E no Iraque. A Síria, aquela mesmo, viu? Em que vocês escutaram falar sobre o problema aí, né, de conflito civil, certo? Um abandono de suas terras, essa mesma. Mas vale um destaque também, certo? A respeito dos curdos. Quem são os curdos, né?
Então vai ficar para casa também uma pesquisa sobre esse povo, ó. A maior nação apátrida do mundo, né? Nação significa um conjunto de pessoas que têm a mesma história, o mesmo perfil, né, em características, que falam a mesma língua, certo? Que têm as mesmas raízes, mas não tem território, não tem uma pátria, não tem um estado para chamar de seu, certo? Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre o povo curdo, certo? E sobre a sua luta, o que é que eles querem, certo? Que está bem evidente, né? Um estado, mas como é que chegou a esse ponto? Então fica para casa, certo? Mais uma pesquisa. Contem aí, já são duas. Vamos lá falar sobre os fluxos migratórios. Fluxos migratórios. Pode passar. Até aqui, perdão. O Oriente Médio é conhecido por ser um polo de imigração. Gente, o que é imigração mesmo? Imigração significa saída, beleza? Então muita gente sai do Oriente Médio atualmente, ok? E o que é que a que está associado a esse movimento de retirada, né? Conflitos, né, internos, perseguições religiosas, tudo isso faz com que a população esteja ali abandonando a região, intensificando o processo de fluxo, né, de movimentação, certo? Assim, nós temos um saldo negativo de retirada, só que no século passado a gente também pode perceber uma carga, certo? Principalmente no país, né, denominado Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, onde foi, né, acolhido pela ONU, e o movimento sionista, certo? Que retrata o orgulho, certo? Judeu, a voltar à sua terra, faz com que haja, né, esse movimento de retorno. Hoje, certo? Os países com mais saldos migratórios, segundo, né, o site Migração Data Portal, certo? É a Turquia, o Omã, a Arábia Saudita e o Catar, ok? E olha aí a curiosidade, por que a Turquia? Porque eu nunca ouvi falar que a Turquia era um país de atração turística, ou imigracional, perdão. A Turquia não é um país extremamente desenvolvido. E qual é a força que faz atrair essa grande quantidade de imigração? Os refugiados da Síria, gente. O pessoal tentando sair de suas terras, certo? Estima-se que mais de 50% da população da Síria já foi afetada direta e indiretamente por esses conflitos, certo? Nos últimos anos. Mais da metade da população já foi afetada direta ou indiretamente, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os deslocamentos internos, né? Onde nós temos como destaque a Síria, a Palestina e o Afeganistão. São os países que mais apresentam aí números de deslocamentos, ok? Já falei sobre a Turquia, que se apresenta como rota de fuga, certo? Nós temos a questão da Palestina, que devido ao conflito com Israel, vem também perdendo muito de sua população. E nós temos o caso do Afeganistão, né, que também passou por conflitos civis grandes nos últimos anos, ok? Então, ficamos por aqui, encerramos, certo, o nosso conteúdo do capítulo. Qualquer dúvida, nós tiraremos no nosso encontro semanal no Meet. Deixo para vocês um forte abraço e até mais. Até o nosso próximo encontro.